dia da ceia do Senhor. É verdade. O Senhor participou de poucas ceias com os discípulos, vamos saber disso? 3 ou 4, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas muita pouca ceia. Jesus participou com seus discípulos. E hoje eu quero falar sobre uma delas. Ele participou com seus discípulos. Sim. Evangelho de João, no capítulo 12. Do Evangelho de João, que nos diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e é quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Olha a ceia, entendeu? E Marta servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento, de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, por causa dele, iam e criam em Jesus. Usemos um tema aqui no nosso sermão. O seguinte: na ceia com Cristo. Os irmãos creem que Jesus está sentado aqui hoje conosco? Glória a Deus. Amém. E foi exatamente num dia como o de hoje, meus amados irmãos, numa ceia como esta, que esse episódio que acabamos de ler se desenrolou. E mesmo num dia tão especial como num dia de ceia, sentados à mesa com o Senhor, nós somos às vezes tentados a fazer juízos dos outros. Veja que coisa, como é que é o ser humano, né? Jesus conosco à mesa, e eu tenho plena certeza que Ele está conosco aqui hoje. E mesmo assim nós somos tentados, muitos de nós, a fazer juízo dos outros, muitas das vezes baseados no comportamento do irmão, da irmã. Então nós fazemos algum juízo por causa disso. E muitas das vezes, segundo 1 Coríntios 11, né, verso 30, 31, deixamos de olhar para nós, de olhar para dentro de nós e fazer uma introspectiva
fazendo essa introspectiva, vamos julgar a nós mesmos se somos dignos ou não de estar à mesa com o Senhor. Se somos dignos ou não de estar na mesa sentado com o Mestre. E quem é convidado a comer da ceia do Senhor? Todos os seus discípulos, todos que Ele conhece. Participamos então de modo digno, se com o coração quebrantado e humilde compreendendo que somos convidados pela sua imensa graça. Sabe por quê, irmãos, pela sua imensa graça? Porque nenhum de nós merecemos estar sentado com Ele à mesa. Se você pensar bem nos governantes deste mundo, vamos pensar aqui no Brasil, né? São pessoas selecionadas que sentam com ele lá à mesa, que vai lá no Palácio do Planalto. Olha o nosso privilégio de sentar à mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Governante do mundo, do céu e da terra. Não só de uma nação, mas do mundo inteiro. Agora, como é que você senta à mesa do comunista? Coração quebrantado, coração humilde, e respeitando e honrando essa imensa graça, porque nós não merecemos. De modo indigno, se com um coração arrogante, sem arrependimento. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesta manhã para observar comigo, ou na nossa dissertação, os personagens envolvidos neste episódio. Nós vemos aqui alguns nomes, em casa você pode conferir depois. Tinha muita gente lá em Betânia no dia dessa ceia. A Bíblia declara alguns personagens. E nós gostaríamos de falar rapidamente sobre esses personagens, para ver se de repente não somos um deles. Personagens importantes que nos dão um bom testemunho, outros não, mas eles estavam na ceia. Um irmãozinho ali embaixo do me perguntou assim: pastor, eu posso participar da ceia? Evidentemente que pode. Evidentemente que sim. É discípulo de Cristo? Crê em Cristo? Está na igreja de Cristo? Então, evidentemente que pode. Agora, a questão é de modo digno ou de modo indigno? Se de modo digno, temos a sua imensa graça. Se de modo indigno, temos a sua reprovação. Seremos culpados do sangue e do corpo do Senhor se de modo indigno. Por isso a igreja, irmãos, precisa ter consciência do seu papel no cristianismo, na igreja de Cristo e num dia de ceia. A ceia é um memorial, mas com peso de glória. Aleluia. Com peso eterno. Nós não podemos brincar. Vamos aos personagens envolvidos no episódio que nós lemos.
Marta em Betânia. Fizeram uma ceia lá. Olha que privilégio daqueles irmãos, né? De Maria, de Marta e de Lázaro. Um dia desse aqui, o irmão pregando aqui sobre Lázaro. Aí quando eu tive a oportunidade ali embaixo, eu perguntei assim: você sabe por que Lázaro não era discípulo de Jesus, como Pedro, Tiago, João e os demais? Falou assim. Não soube responder. Não sei. E olha que a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro do jeito que amava João, Tiago, Pedro. E por que Jesus não chamou Lázaro para ser seu discípulo? Até porque que, vez ou outra, Jesus estava na casa deles. Era uma família que era muito chegada de Jesus. Não tinha pai nem mãe. E Jesus amava Lázaro e Lázaro não foi o seu discípulo direto. O irmão não teve resposta. Aí eu respondi para ele: é porque Lázaro era menor de idade. Era um rapaz aí de 15, 16 anos. Está vendo, jovem, quanto Jesus te ama, amém? Amém. Glória a Deus. Olha como Jesus ama os jovens, os adolescentes. A ponto de ser alvo de um dos maiores milagres das Escrituras, ressuscitar dos mortos. Então não podia ser discípulo, né? Um menor de idade. Por isso Jesus começou o seu ministério lá aos 30 anos, ou quase 30 anos. Então tinha que ser pessoas já consideradas adultas. Então guardem os irmãos, por que Lázaro não foi discípulo direto? Porque era um garoto. Bem provavelmente. Quem é que estava naquela ceia na casa desses irmãos? O primeiro personagem, Jesus. Jesus, meus irmãos, é aquele que salva, o que morre pela vida, é o que perdoa de fato, o que fala a verdade, que revela o paraíso e o caminho da eternidade. Evidentemente que eu encheria minha folha aqui falando de Jesus. Peguei algumas coisinhas, né? E nós podemos ser semelhantes a ele. Você está sentado na mesa e Cristo está presente aqui olhando para você. Você tem se preocupado com a salvação dos outros, mas você está na mesa com Jesus. Tem se preocupado com a salvação de alguém, a ponto de levar as últimas consequências em oração, em clamor, em intercessão por essas pessoas? Jesus deu a vida em você. Se quiser ser crente, vai. Se não quiser, não tem nada com isso. Tá? Foi assim o comportamento de Cristo? É diante dele que você quer sentar com esse tipo de pensamento? Sabe, irmãos, o apóstolo Tiago nos recomenda o seguinte: não seja apenas ouvintes. Você está hoje aqui ouvindo esse sermão, talvez amanhã você já não se lembra mais dele. Agora você pode lembrar que nós temos um canal aí da igreja, né? YouTube. As nossas mensagens estão lá. Você pode acessar lá e ouvir de novo. Já me ouvi umas 4 vezes, né? Olha que beleza. Aí eu mesmo, né, que pregador incrível, gente. Não tem no mundo um pregador como esse, meu pai. Já ouviu? Graças a Deus, né? Mas você pode acessar lá e ver também. Para a glória de Deus.
Mas, meus irmãos, se preocupe com a salvação daqueles que estão perto de você. Com preocupação realmente poderosa. Não fica passando pano, não. Eu estava ouvindo os irmãos fazer o louvor aqui na igreja mesmo, ainda há pouco. E me veio à mente, se a igreja toda entrasse no propósito de oração da madrugada, noite com as irmãs. Meus irmãos, Satanás certamente ficaria muito mais preocupado com nós, porque ele já está preocupado com nós, viu, irmão? Mas ficaria mais ainda. Se nós compreendêssemos isso. Verdade, Senhor. Cada culto nosso, irmãos, seria mesmo um momento de muito poder, de muita manifestação da glória de Deus. Jesus estava lá na ceia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, observando tudo o que acontecia naquele ambiente. Os irmãos vão observar aqui no texto, fala tudo o que aconteceu ali. Os irmãos terem ideia de como o Senhor, Ele está atento ao nosso movimento, às nossas ações, à nossa palavra, o nosso gesto. O Senhor está atento. Então Jesus é aquele que perdoa de verdade. É assim que tem sido o seu comportamento? Perdoar de verdade, perdoar de fato. Gente que fala a verdade, não, porque tem gente mentirosa, meu Deus do céu. Estão deixando, irmãos, a filiação com o Senhor e tornando-se parente de Satanás, o mentiroso. Como é que pode? Crente mentiroso é os fins dos tempos, fim das eras. Fale a verdade um com os outros. Paulo nos recomenda isso em suas cartas. Faleis a verdade uns com os outros. Aquele que mentia, não mente mais. Pode ver. Então Jesus estava lá no dia da ceia. Sabe quem mais estava lá? Maria. Maria é alguém que gosta de aprender. Olha o nosso seminário aí, ó. Tem algumas Marias, né? Sentado para aprender a palavra de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Maria tem interesse no que o Senhor está falando, no que o Senhor está ensinando. Maria tem prazer. Maria é uma pessoa atenciosa. Presta atenção em tudo, principalmente em agradar o mestre. Já observou que certas pessoas vêm à igreja, vêm ao templo, que nós somos a igreja, pessoas vêm ao templo completamente desapercebida até do ambiente que está. Meus irmãos, Maria é uma pessoa atenciosa. E outra coisa, é ela que traz o suave perfume. É verdade. Vocês sabiam que tem gente que é catinguda? Eu nem sei se essa expressão existe mais. Existe? É muito arcaico, né? Muito antiga essa palavra, não é, Isaías? Catingudo, isso aqui. Hoje é mal cheiroso, está com mau odor. Perdendo mesmo, fala. Mas tem crente, irmãos, que ele é catingudo. É um desprazer ficar perto dele, murmura de tudo, fala mal de tudo. Para ele nada está bom, meus irmãos. Olha Maria trazendo o perfume aqui, ó. E as escrituras nos dizem que a igreja é o suave perfume de Cristo. Aleluia. Amém.
O suave perfume, não é perfume exagerado, é o suave perfume de Cristo. É assim que nós somos uns para os outros, irmãos. Tem crente que você não tem muito prazer de ficar perto dele. Ele exala coisa ruim. Eu pedi o maior. A primeira coisa, quando você pega na mão dele, fala, meu irmão, a paz do Senhor. Ele fala assim, a paz do Senhor, você viu o fulano de tal? Misericórdia. Você já dá a paz para ele e sai de perto dele, senão você pega o cheiro dele. Parece um gambá. Crente que cheira mal, a Bíblia fala isso. Cheira mal as narinas do Senhor. Maria não era assim não. Maria era uma pessoa atenciosa. E olha que a casa dela estava cheia de gente. Ela vai lá e pega um perfume. E naquele tempo, irmãos, era um perfume caríssimo. Se atualizarmos aí os valores, quase 4 mil reais esse perfume que ela derramou aí no Senhor Jesus, em seus pés. Em vez de ela usar uma toalha, um pano para secar, ela ainda enxugou com seus cabelos. Já pensou um negócio desse? Em outro texto, Jesus falou o seguinte: deixa ela fez uma boa obra para comigo. E aonde quer que for pregar esse evangelho, fale para eles o que ela fez. Olha, ela cumpriu para comigo todo o seu ministério. Que maravilha, meus irmãos. Que honra para Maria. A Maria está sentada aí na mesa com Jesus, meus irmãos. Amém, aleluia. Você está sentado à mesa com Jesus semelhante a Maria? Aquela pessoa que é agradável, que exala bom perfume, que atrai a presença de todos. Porque todo mundo vai chamar que cheiro bom é esse, realmente. Quando você chega num ambiente que está limpinho, cheiroso, não é assim? Todo mundo chega, não, você viu o cheirinho? Que maravilha, que bênção. E não aquela pessoa, né, que exala a catinga do pecado. Gente que é fofoqueira, adora espalhar fatos. Nós precisamos prestar atenção nas Escrituras. Elas nos dizem: tem 6 coisas que Deus detesta, mas a 7ª Ele abomina. E o que é a 7ª? Irmãos que espalham contenda, pessoas que espalham fatos, que espalham intriga entre os irmãos. Deus detesta. Vamos ter o comportamento de Maria. A Bíblia diz que ela foi para os pés do Senhor, sentou em outro texto. Ela sentou aos pés do Senhor para ouvir-lhe. Assim nós precisamos de aprender, meus irmãos, que esse ambiente que nós estamos precisa exalar o perfume de Cristo, não o cheiro do pecado, o odor do pecado. O pecado não cheira. Vou contar um segredo para os irmãos, muita gente não sabe. Talvez alguém fazendo biologia aí, né? Nas Escrituras, Satanás é retratado como uma antiga serpente. É chamada de cobra. Disso os irmãos sabem. E a cobra, para ela se alimentar, principalmente as grandes cobras, mas a maioria delas, elas utilizam de 2 artifícios. Primeiramente, o calor. Se uma serpente estiver
sua alimentação à noite, por exemplo, arrastando, né, ali pelo meio do mar, e ela percebe um camundongo ou um animalzinho qualquer, ela não enxerga ele. Ela sente o calor do corpo do bichinho. E aí normalmente ataca a sua presa e etc. É um artifício que ela usa. A cobra é cega. É por isso que é brincadeira dos irmãos, né? Vamos brincar de cobra cega? Quem já brincou? Quase todo mundo, né? Porque de fato a cobra é cega. Se ela enxergasse, picaria todo mundo, não sei. A cobra ela é cega. Então ela primeiro, ela caça a sua presa e consegue pegar a presa através do calor. Guarde isso. E o outro artifício é o cheiro. É o cheiro. Vocês vão ver nas escrituras algumas vezes, algumas nações, algum povo, que diz a Bíblia assim: os seus pecados subiram as narinas de Deus e cheiram mal. Olha que vocês veem. Como Sodoma e Gomorra e outros povos, os povos cananeus, subiu o odor do pecado às narinas de Deus e Deus mandou juízo em cima deles. Povo antediluviano, e por aí vai. Então a cobra, ela usa desses dois artifícios: ou é o calor, ou é o cheiro. Por isso que se sua vida for uma vida de pecado, olha o que diz nas Escrituras: eis que o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Como é que ele vai tragar alguém? É se tiver cheiro de pecado. Então, meus irmãos, vamos abrir os olhos para essa questão. Nada de sensualidade. Bem sabem os irmãos, principalmente as nossas irmãs, vira e mexe nós estamos dando aqui esses estudos. Nós não estamos aqui para implicar com as suas vestimentas, com seus atavios. Não estamos aqui para implicar com isso. Mas você precisa tomar cuidado. A Bíblia diz que é para fazer tudo com moderação, com ordem e decência. Este ambiente não é um ambiente de sensualidade. Cuidado com as suas roupas. É você que vai olhar isso. Se casado, marido, a mulher deve auxiliar uns aos outros para não tornar esse ambiente um lugar de desfile sensual. Não, meus irmãos, não vamos fazer isso. Eu particularmente não tenho muito a reclamar dos irmãos aqui não. Os irmãos que olham, graças a Deus. Aleluia. Os irmãos são atenciosos. A nossa pregação aqui é preventiva, para você prestar atenção nisso. Mas normalmente os irmãos são muito comportados, graças a Deus. Mas isso é para você ajudar uns aos outros. Olha, meu irmão, minha irmã, cuidado aí, né? Nós estamos na presença de Cristo. Então Maria é uma pessoa assim, irmão, atenciosa, que exala perfume, que gosta de aprender. Sabe quem estava lá no dia da ceia? A Marta. Como sempre, né? Servindo. Gente que tem prazer em trabalhar. Ei, falei agora mesmo aqui que você deve procurar um serviço na causa, na obra do Senhor, né? Marta não precisava de esforçar com ela. Parece que o nome de Marta era trabalho.
terminava e mexia, ela estava lá com a mão na massa. Parecia incansável. Enquanto você não quer fazer nada. Você acha que Deus não vai te julgar naquele dia? Deus te livre, pastor. Eu prefiro ficar na minha, porque aqui ninguém me toca. Aqui eu não preciso de confrontar ninguém e tal. Lembra do talento que Deus deu a um determinado camarada? A um deu 5, a outro deu 2 e a um deu 1. Aquele que recebeu um disse: meu senhor é bravo demais. Deus me livre do meu senhor. Imagina se eu vou trabalhar com esse negócio e não dá certo. Olha o pensamento de muita gente aí, ó. Imagina se eu vou trabalhar com esse talento e o negócio não funciona. Ai de mim, como é que eu vou prestar conta ao senhor? Aí tá bom. O Senhor chamou aqueles 3 indivíduos a juízo. O primeiro disse assim: o senhor me deu 5? Está aqui, trabalhei e ganhei 10. O outro: o senhor me deu 2. Eu trabalhei e ganhei mais 2. Está aqui os 4. Para cada um deles eu respondia o seguinte: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco que te dei, sobre o muito te colocarei. Aí chegou o último. Ah, senhor, o negócio foi o seguinte: eu morri de medo de trabalhar com o talento que o senhor me deu. Eu enterrei ele. Sabia, irmão, tem gente talentosa na igreja, mas por causa desses conselhos ruins do diabo, o sujeito não põe o talento a serviço de Deus. Não põe. Foi o que aconteceu com esse moço. Está aqui o talento que o senhor me deu. Eu enterrei ele, porque eu pensei: o meu senhor é aquele que colhe onde não plantou. Então é melhor eu guardar bem guardado aqui e devolver para ele o que ele me deu. O senhor achou bom isso, irmãos? Não. O senhor disse aos seus servos: tome dele o talento. E a quem tem mais? Servo mau e negligente. Você podia ter pelo menos colocado o meu talento lá no banco. Eu teria recebido com juros. Olha o que você diz. E deu ordem ao seu servo: todo esse indivíduo, lance ele nas trevas exteriores. E o que é que tem nas trevas exteriores, conforme disse Jesus? Ali haverá choro e ranger de dentes. É assim, irmãos, esse tipo de resposta que você quer ouvir no céu, depois de sentar aqui na mesa com Jesus, e é Jesus que está falando para você. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui não é o homem que está falando, é o Espírito de Deus falando para você. Porque eu estou falando aquilo que Jesus falou. Eu estou retransmitindo boca de Deus para você. Você quer ouvir uma palavra dessa do mestre naquele dia? Servo mau e negligente na frente de toda a igreja? Igreja de anjo e de homem? Você ouvir isso do Senhor? Irmão, procure algo para fazer. Procure, faça como Marta. Procure. Não espere o pastor: irmão, vem cá, você podia estar fazendo aqui. Ô, irmã querida, você podia estar participando ali. Ah, pastor. Nem o pastor pedindo, você abre o coração para fazer. Que coração duro é o seu, meu irmão e minha irmã? Certa ocasião, Jesus disse aos fariseus: por causa da dureza de vossos corações. Em outro texto diz assim: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ora, até quando você vai continuar com o coração desse jeito? Duro feito pedra. Abre seu coração, trabalhe para o Senhor, você não vai se arrepender. Amém, gente? Amém. Marta, pessoa que trabalha, pessoa que procura o trabalho, pessoa que não desanima, pessoa que, mesmo sentindo, está trabalhando sozinho, né? Sozinho.
Em outro texto ela vai falar isso. Ela fala com o mestre: mestre, manda Maria me ajudar. Eu estou me servindo sozinha. Mas ela estava servindo, ela não parou de servir, porque a outra não foi ajudar. Não para de trabalhar para o Senhor porque o outro não está fazendo. Não cai no erro dele, não. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Os irmãos sabem quem é que estava lá também? Só os personagens descritos no texto. Fora outros que não estão anônimos aí no texto. Oculto. O Lázaro. Pode ver no texto. Lázaro estava lá. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Eu não sei o que teria acontecido com a minha vida. Aliás, eu até sei, de certa forma. Se eu tivesse morrido como Lázaro morreu, eu fosse ressurreto dos mortos, né? Ressuscitado dos mortos. Já pensou? Eu ia falar para todo mundo onde minha alma estava, onde ela passou, né? Que coisa boa ter ouvido a voz do mestre. Sai! Vocês acreditam que Lázaro não dá uma palavra? Você não acha um argumento do Lázaro? Nem um muito obrigado. Lázaro não fala nada. Ele não abre a sua boca para nada. Mas vocês perceberam como é que tem muito Lázaro sentado aqui na igreja? Vocês perceberam? Pensa num homem de um testemunho forte. Testemunha sem palavras. Diz a Bíblia que um monte de gente foi lá, não por causa apenas de Jesus, mas para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Aí eu te pergunto: Jesus já te ressuscitou dos mortos, sim ou não? Esse sim está com o xoxo assim? Você é ressurreto por Cristo, sim ou não? Sim! Por que o seu testemunho é tão fraco? Me diga aí. Um testemunho sem vergonha. Um testemunho esquisito é o seu. Ah, irmão, sabe por que eu não sei falar? Olha Lázaro aí. Nunca deu uma palavra, mas o seu testemunho encantava todo mundo. Tem gente que, se for para ele estar aqui falando como eu estou, já falei isso aqui algumas vezes, prefere levar uma surra lá na rua, mas não vem aqui falar o que eu estou falando. A gente entende que tem gente assim, mas o testemunho precisa ser tão forte como o testemunho de Lázaro. É verdade, Jesus. Você não fala nada, mas todo mundo sabe que Jesus te ressuscitou. Oh, glória! Entendeu aí? Eu brinquei com o irmão lá embaixo, assim: é tu que prega hoje? Ele falou: Deus te livre. Quem dera. Estou preparado ainda não. Mas o testemunho é bom. O testemunho é forte. Oh, glória! Todo mundo sabe que Jesus te ressuscitou. Todo mundo olha para você e vê a vida deste homem e dessa mulher foi transformada pela ressurreição que Cristo efetuou na vida dele. Olha aí, meus irmãos. Oh, glória! Você não sabe falar, mas sabe testemunhar. Você não sabe falar como eu sei aqui. Isso não vai do tempo mesmo. Mas o seu testemunho precisa ser forte. Sabe quem estava presente lá? Se não falar aqui o dia inteiro? Olha o outro miserável aqui. Judas Iscariotes. Será que tem Judas sentado aí, irmãos? Vamos ver se tem. Tem Lázaro sentado aí, sim ou não? Sim! Viu só? Gente que não fala muito, mas o testemunho é poderoso. Gente como Marta, que mete a mão no arado, trabalha, limpa, ajuda, varre, né? Lava. Se alguém quer ajudar bem, se não quer, está fazendo assim mesmo. Se alguém está falando tá bom, se alguém está dizendo que tem mal feito, está fazendo e você não está fazendo.
São as Martas. Mas também as Marias, que aonde passa deixa o perfume de Cristo. Aleluia. Deixa uma boa conversa. Deixa um bom diálogo. Eita glória! Pessoa como Jesus, que quando não salva alguém, não fica satisfeito. São os evangelistas anônimos, né? Que quando não salva uma pessoa, não fica satisfeito. Você sabe que tem gente que não importa? Passa 1 ano, passa 2 anos, 10 anos na igreja, sem trazer ninguém nem para ouvir a palavra. Nem importa, nem se incomoda. Você vai ver o talento que Deus vai cobrar você no último dia. Porque se você é um ressurreto, as pessoas têm que ver que você é um ressurreto. Estava Judas, o invejoso. Será que tem Judas sentado aí, irmãos? Não vai manifestar não, né? Ele não manifestou aqui também. Ficou bem quietinho, né, Isaías? Se amoitou por ali, né? Mas olha aí, Judas, invejoso, imbecil, manipulador, curioso e falso. Tome cuidado com esses, meus irmãos. Antes com pessoas que têm fé, antes com pessoas que exalam perfume, antes com pessoas que trabalham na causa, antes com pessoas que amam a Deus, que gostam de aprender. Deixa esses fofoqueiros para lá, deixa esses maldizentes para lá. Não ande com eles. Eita glória, aleluia. Sabe por que tem fofoqueiro na igreja? Não sei por que você vai fofoqueiro, estou falando sem parar, né? Alguém está precisando de ouvir isso aí. Sabe por que tem fofoqueiro na igreja? Porque tem gente dando ouvido a eles. É verdade. Tem gente dando ouvido a eles. É verdade. É verdade coisa nenhuma. Para de dar ouvido para você ver. Para de dar ouvido. Não dê ouvido, não acredite em qualquer coisa. De vez em quando chegar alguma coisa lá em casa, né? O pastor está falando assim, não, nem estou sabendo disso. E eu disse que foi o senhor que mandou. Pode você ver. Disse que foi o senhor que mandou. Foi sangue de Jesus Cristo. Eu nem estou sabendo da história. Verdade. Então veja como é que as pessoas inventam, tá vendo? Então cuidado. Para não entrar, né? Debaixo de maldição, de peso, irmãos, maldito, por causa de conversas muito úteis. Cuide da sua própria vida, da sua própria imagem, da sua própria comunhão com Deus. Se tem dúvida, pode ir tomar um cafezinho com o pastor. É um prazer imenso, você não sabe disso. Mas não entra na conversa, não. Judas Iscariotes, ladrão sem vergonha, né? Manipulador, enrolado, trambiqueiro. Diz a Bíblia que ele apanhava que lançava na bolsa, trambiqueiro. Tem gente que compra e não paga, irmão. A Bíblia diz, sabe o quê? O ímpio. Olha o que a Bíblia diz. O ímpio compra e não paga. O justo compadece e dá. Você não tem vergonha não, meu irmão? Fala a verdade aí. De comprar um objeto do outro irmão. É Deus. E não pagar. Você não tem. O seu coração não queima não. A cara, né? Como é que você chega perto do outro irmão depois? E não é porque faltou um mês não, porque isso é comum, né? Às vezes alguma coisa acontece, tem que comprar um remédio, aí faltou a prestação lá, você conversa com o irmão, olha, né? Me aconteceu aqui, irmão, não, tranquilo, irmão, paciência, vai. 2 anos devendo o irmão, 3 anos devendo o irmão, você não tem vergonha não? Eu vou te pôr para fora desta igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Judas não ficou no meio dos discípulos, ficou? Não. Por que você tem que ficar aqui no nosso meio? É Deus. Agora quero dar um conselho também. Ouça-me. Quero dar um conselho a Lázaro, a Maria, a Marta. Não vende para esses miseráveis, não. Tome cuidado com eles. Um dia eu falei aqui, ó. Não empresta seu cartão de crédito. Não empresta seu nome. E não é que tem gente caindo na armadilha, nem eu falando aqui várias vezes. Imagina você, me empresta seu cartão aí, para me comprar isso aqui. Ah, mas e o seu? Não, meu nome está enrolado.
Quer dizer que o nome dele está enrolado? Você tem pressa, você vai enrolar o seu também. Meus irmãos amados, a Bíblia diz que é para falar a verdade uns com os outros. Vamos ser sinceros. Para que você vai comprar coisa que você não pode pagar agora? Eu mesmo estou precisando de um monte de coisa em casa. Não vou comprar porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. A hora que eu tiver, você vai se enrolar no papel. Mas se eu não tenho, né? Levanta a mão aí, pode todo mundo olhar para trás, para frente. Levanta a mão aí a quem eu devo R$1. Ao mesmo tempo que eu sou devedor de todos, eu devo amor para vocês. Mas dinheiro, ó. Levanta a mão aí, quem é meu Deus? E para que você vai estar devendo os outros? E se deve? Não estou falando que a gente não precisa, não precisa. Isaías mesmo que põe a barba de molho. Eu precisava correr lá, me empresta, que eu sei que você tem que pagar. Mas vou pagar direitinho, né? Então, meus irmãos, ó, não seja como Judas, dando prejuízo aos outros, né? Dando prejuízo ao irmão. O irmão está sentado do seu lado, imagina. Não faça isso. E você que deve, a partir de hoje, procure o credor, acerte direitinho, ou eu vou te pedir licença para sair daqui. Irmãos, eu estou por aqui com certas coisas que já aconteceram por aqui, não vou permitir que aconteça de novo. Glória a Deus. Se depender de mim, não vai acontecer de novo. Vou preferir perder você, talvez sua família, do que 10 famílias, 20 famílias, como aconteceu. Lamentavelmente, se você não me escutar, fofoca, dívida, adultério, essas coisas aí, tá? Vamos tomar cuidado. Judas Iscariote, invejoso, empecilho, manipulador, curioso, ladrão, sem vergonha. Olha você ver. Dia de ceia é para isso, irmão. A gente falar, lavar a roupa, diz que a roupa suja é lavada onde? Em casa. Ainda mais com Jesus sentado à mesa, né? Essa glória. Jesus falou para nós. Sabe o que a Bíblia diz? Bem-aventurados que têm as suas vestimentas lavadas no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Lave as vestimentas no sangue do Cordeiro, meus irmãos, para que entremos na glória nos céus pelas portas e não percamos a nossa coroa. Sabe quem estava lá também, para a gente encerrar aqui? Os judeus, que também são invejosos e empecilhos, tá, meus irmãos? Curiosos e falsos. Os judeus, metido a sabão de Bíblia, né? Mas crucificaram e pediram a morte do Senhor. Para você ver. Lá na mesa com ele, na casa dos irmãos aí, Betânia, estavam lá os judeus, doidos para matar o Senhor. Para você ver. Sentado na mesa com Cristo, irmão, lá na ceia. Os judeus procurando oportunidades para matá-lo e matar também o próprio Lázaro. Para você ver. Querendo acabar com o cristianismo com os cristãos. Olha aí. Por fim, estavam lá os sacerdotes. São os legalistas, que gostam de apontar o erro dos outros. Conforme disse Jesus, tira o cisco do olho do irmão e deixa a tábua no caminho deles. Adúlteros, mentirosos, heréticos e filhos do diabo. Já pensou, irmão, gente assim sentado com nós aqui? E a gente tem que abrir os olhos. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, né? São salvos não, a gente tem que entender isso. Mas os que fazem a vontade do meu Pai. Eu pergunto para os irmãos: quem está sentado aqui hoje na mesa com o Mestre? Pessoas semelhantes a Cristo? Marta, Maria e Lázaro? Ou gente semelhante a Judas, judeus e sacerdotes? Como é que você vai cear? Eu quero saber. O Espírito Santo do Senhor que sonda corações, ele quer saber como é que você vai lançar a mão
deste cálice. Vou repetir para os irmãos. Ninguém é digno, irmão. Ninguém é digno. Só os que têm coração quebrantado, têm os seus pecados lavados no sangue de Jesus, é que pode participar da ceia do Senhor. De modo digno. Os outros vão participar de modo digno, mas leva a todos participar. Gente indigna e gente digna. Judas, quando ele acabou de participar da ceia, entrou nele Satanás. E ele foi então trair Jesus. Olha que absurdo. Quem está sentado aqui hoje à mesa do mestre? Quem vai tomar a ceia hoje? Da mão do mestre e comer? Quem é que vai tomar o cálice da vontade de Deus? Esse é o tipo do coração que deve se aproximar de Deus. Senhor, este é o cálice da tua vontade. Faça em mim a tua vontade. Não foi assim que Jesus falou para o Pai? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tem coisa que a gente não quer fazer, não. Mas a gente precisa fazer porque é vontade de Deus. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha aí. Ou o que me trai é aquele que mete comigo a mão no prato. Pode ser. E você vai meter a mão no prato com Jesus hoje, mas vai traí-lo amanhã. Vai traí-lo logo mais. Será? Ou aquele que levantou contra mim o seu calcanhar. Olha Jesus falando para nós aí. De que modo você vai cear? Dignamente ou indignamente? Vamos nos colocar de pé um instantinho? Faz uma introspectiva nesse momento. Vasculha seu coração. Se tem alguma coisa contra um irmão aí, ó, vai lá perto dele, dá um abraço dele, pede perdão, não sei o que é demais. Aumente um pouco mais aí o som. Glória. Jesus, esse tesouro, irmão, é Ele que vai te oferecer a ceia hoje. Você pode tomar como Marta, Maria e Lázaro, ou como Judas, os deuses sacerdotes. Eu encontrei o bem mais precioso. Sim, Senhor. De toda a força do seu coração. Zele. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Amém. Diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que é nosso texto áureo.
Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Levanta para cá a sua mão, meu irmão. Senhor nosso Deus, bendito, eterno, santo, compassivo, misericordioso, Criador do céu e da terra, com que tudo queremos há. Eu quero apresentar a Ti como ministro do Evangelho de Cristo esses elementos. De um lado o pão, de outro lado o vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor. E mesmo depois que a Ti consagramos, segundo a nossa crença, o pão continua sendo pão e o vinho continuará sendo vinho. Mas eu peço, Senhor Pai Santo, que todos, quando participarem, o Espírito do Senhor nesta manhã contemple o coração de cada um, de cada membro, e assim o Senhor alegra aquele que estiver triste, o Senhor cura aquele que estiver doente, aquele que estiver oprimido, o Senhor alegra, porque o Senhor é fonte de toda a nossa alegria e contentamento. Assim eu consagro a Ti e abençoe esses elementos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo suportou, Ele carregou a nossa cruz. Oh, escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Começa a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que busque o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Aqueles momentos de dor, comece a chorar, E era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus.
tem muita coisa nesse mundo trazendo tristeza ao coração de Deus. Mas o Senhor está muito alegre com essa igreja nesta noite. Uma solenidade maravilhosa nesta noite. Há algo sereno da presença de Deus aqui. Aleluia. As Escrituras nos dizem: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Levante levemente o seu pão. O evangelista Isaías estará louvando o Senhor com a palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento em nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Repita comigo, os irmãos, com voz de profeta. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E seus membros em particular. E seus membros em particular. Irmãos amados, em memória de Jesus, comamos o pão. Continue adorando. Semelhantemente, também depois de cear tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Toma-se o cálice levemente. E recita comigo como voz de profeta. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos amados, em memória de Jesus, tomamos o cálice. Vai aqui. Nossa esperança, meu irmão, não está em outros. Nossa esperança não está diante daquilo que nós temos. As circunstâncias que estão à nossa volta, os murmúrios que estão em toda parte. A nossa esperança é de hoje. A nossa esperança é Jesus. Pois está escrito: Cristo em nós. Quantos estão esperançosos em Cristo Jesus nesta manhã? Declare os júbilos ao Senhor. Traga ao Senhor sua oração. Celebre Ele. Ouve o nome dEle. Porque a nossa esperança é viva. De um dia aonde o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Todas essas coisas serão passadas. Irão passar, mas gozo e alegria tomará conta das nossas vidas. E deles sairá com os pesos e gemidos, está escrito. Aleluia! Então agora, levante as suas mãos, sacode a sua mão de um lado para o outro. Agora o Senhor com as suas mãos, com os seus pés, com os seus órgãos, com os seus membros, com o seu corpo. Porque tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. Louvai o Senhor desde os céus. Louvai o Senhor terra. Louvai tudo quanto tem fôlego. E aqui eu sei que é fôlego no pulmão desta igreja. Eu sei que é fôlego em seus pulmões. Então louve o Senhor. Glória. Maranata. E comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós provamos, nós comprovamos e nós estamos
estamos testificando que de fato o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor.